Olá, participantes! Dando continuidade à nossa série de vídeos, que é Usando o Dinheiro a Seu Favor, hoje a gente vai falar sobre planejamento sucessório. E aqui eu estou muito bem acompanhada, estou com a nossa diretoria, com a Miriam e com o Sandro, e a gente vai fazer um bate-papo em relação a isso, perguntas e respostas, para poder esclarecer as dúvidas de vocês, que a gente sabe que tem algumas questões aí que a gente fica na dúvida, mas que é um tema super relevante. Sandro e Miriam, sejam muito bem-vindos. Olá. Bom, para a gente poder dar aqui, né, o nosso bate-papo, eu queria começar aqui. O que é o planejamento sucessório? Planejamento sucessório é quando você decide em vida o que você vai fazer com os seus bens, como você vai dispor com os seus bens, e você faz essa decisão ainda em vida. Isso é muito importante porque muitas pessoas deixam para fazer essa decisão para depois, e aí acontece o óbito, e aí quem vai decidir isso muitas vezes ou é um processo extremamente penoso, que é o processo de inventário, ou é o juiz, né? Então isso nunca é uma decisão bem interessante no caso, principalmente para os beneficiários dos bens dessa pessoa. E por que a escolha da Previdência Complementar para fazer esse planejamento sucessório? Aí é com a Miriam. Então, gente, a Previdência Complementar, principalmente a fechada, ela é um instrumento muito interessante para quem planeja como que quer deixar esses recursos que acumulou para os seus dependentes. Por quê? Porque na Previdência Complementar fechada, primeiro que você não paga as taxas de uma previdência como PGBL, VGBL, são oferecidos pelos bancos e seguradoras. Segundo, a Previdência fechada, ela é sem finalidade lucrativa, e por isso as taxas que são cobradas, taxa de administração ou às vezes até a própria taxa de carregamento, elas são bem mais modestas do que uma previdência aberta. Se você for olhar, por exemplo, a estatística do Ministério da Previdência, as taxas médias cobradas pelos planos abertos é de 1,3% ao ano, enquanto que o nosso plano, por exemplo, é 0,5%. Então, o Brasília Prev, que é o plano, né, que as pessoas podem usar para fazer esse planejamento sucessório, a taxa é 0,5% ao ano, e quanto mais participantes a gente tiver nesse plano, menor será essa taxa. Exatamente. É um plano que está em pleno crescimento. Maravilha. E já abordando, né, o Brasília Prev, ao aderir ao plano, eu posso colocar beneficiários que eu quiser? Como que funciona? Dependentes, beneficiários designados? Como é que é essa questão? Então, pensando, eu decido que vou fazer o meu planejamento sucessório usando o plano de previdência complementar fechado. Vou fazer a minha adesão, vou começar a contribuir. Os recursos são acumulados, o Sandro com o time está lá fazendo o investimento e rentabilizando esses recursos. Caso a gente venha a faltar, eu vou designar as pessoas que receberão esse recurso e posso definir, inclusive, o percentual que eu quero deixar. Então, é livremente essa definição. Você pode trabalhar com os herdeiros na sucessão normal ou outras pessoas que a gente chama de herdeiros designados, né? Eu posso colocar um filho maior de 24 anos, eu posso colocar, por exemplo, 50% cônjuge e vou privilegiar um filho que necessariamente tem menos condição de sustentabilidade. Então é um planejamento pessoal e é muito interessante a nível disso, de você estabelecer o que realmente você quer deixar. E às vezes até quem mais precisa, né, Miriam? Tem essa questão também. Às vezes o pai, a mãe tem um instinto de proteção aí para de repente um filho que infelizmente foi mal sucedido na vida, de repente, eu quero apoiar mais esse recurso para esse filho, ele pode fazer isso livremente, né? Então isso é importante no caso no planejamento sucessório por intermédio do Brasília Prev. Ele é individual, né? Pessoal, ele pode amparar todo mundo. Necessariamente não precisam ser os dependentes, mas aquelas pessoas que você quer deixar os recursos. Afilhado, por exemplo, de repente. Sim, né? De repente eu não tenho filhos, aí eu quero deixar, por exemplo, para um irmão. Então ele permite, ele é super flexível, o Brasília Prev, e você vai definir. A gente está colocando ele como um instrumento que está dentro da Previdência BRB, porque é um plano já instituído, com toda a robustez de um plano de previdência. E no caso de falecimento, tem mais algum desses direitos que os beneficiários têm quando são indicados? O que é interessante, né, que num plano de previdência como o Brasília Prev, esse recurso, 100% do que tiver acumulado com toda a rentabilidade é pago para os dependentes indicados, para os beneficiários indicados, sem precisar passar por inventário e num prazo de até 30 dias.
Então, nessa linha, ele funciona muito bem, porque não paga a taxa de transmissão, que é de 4% a 8%. Você não precisa constituir o advogado e pagar, que em média é 6%. E esse recurso, ele vai sem o desconto do imposto de renda. Então, ele vai limpinho. Ele é considerado pecúlio, né, Miriam? É considerado pecúlio. Pecúlio não tem incidência de imposto, né? Então, assim, é interessante olhar essa alternativa como uma alternativa mais flexível, menos onerosa, mais ágil, mais rápido. Direta, o recurso passa direto para as pessoas, sem seguir toda aquela questão do inventário que ainda pode gerar discussões judiciais e tudo mais. E muitos custos, né? Um processo de inventário pode consumir até 20% do patrimônio deixado pela pessoa que nos deixou. Isso. Já era uma das últimas perguntas aqui em relação a isso. Qual que seria a vantagem estratégica de aderir ao Brasília Prévia? Você pega, por exemplo, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer o seu Brasília Prévia e indicar seus beneficiários. Então é importante as pessoas entenderem isso. Eu vou dar o exemplo lá de casa. A minha mãe, que tem mais de 80 anos, ela tem um Brasília Prévia. Já pensando nessa questão do planejamento sucessório. E ela já determinou em vida o que cada filho, cada beneficiário vai receber. Então isso é importante, no caso, as pessoas utilizarem esse instrumento, porque é um instrumento que é rápido, ágil, não passa pelo desgaste de um processo de inventário que é muito desgastante. Eu mesmo passei por um agora recentemente e foi bastante desgastante. E olha que não teve discussão entre os herdeiros, mas mesmo assim foi bastante desgastante, precisou ser feito por intermédio da justiça, né? Então dá muito trabalho e é muito oneroso, né? Demora demais. O inventário do meu pai, que não teve discussão entre os herdeiros, demorou mais de 3 anos para ser concluído, né? Então é importante as pessoas entenderem isso e entenderem que o Brasília Prévia realmente é uma excelente alternativa de planejamento sucessório. Nesse sentido vai prevalecer a vontade da pessoa, que nesse caso ela está ali formalmente definida, indicada, com todo o cuidado que a Previdência BRB tem. Obrigada pelos esclarecimentos, tirar as dúvidas dos nossos participantes. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Da página do Brasília Prévia. Lá você tem mais informações detalhadas. Se tiver dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários pra gente, que a gente vai ter um prazer enorme de responder, ou entrar em contato com os nossos canais oficiais de atendimento. A gente tem um time comercial maravilhoso que pode estar dando, prestando suporte, ou se você já está convencido do Brasília Prévia, vou deixar o link aqui da adesão online, que você pode preencher seus dados, suas informações rapidinho, que você já começa a cuidar do seu futuro. E para a gente dar a continuidade, já no próximo vídeo a gente vai falar sobre planejamento previdenciário. Essa série de vídeos ela é super relevante para você acompanhar, são assuntos que estão concatenados, para no final a gente vai ter um fechamento com todas essas informações para você continuar cuidando do seu futuro. Então continue acompanhando.